E aí galera, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje o Hered Swan, ele deixou uma pergunta lá no canal e eu achei bem válida e é algo que eu vou explicar um pouco melhor para vocês. A pergunta dele foi exatamente a seguinte, deixa eu ler aqui para vocês verem. Por que o meu eixo traseiro quebra tanto? Já é o terceiro em 6 meses, né? Então ele se refere ao eixo traseiro da bicicleta, né? E a gente vai explicar um pouco melhor para você sobre isso. Então galera, a principal diferença do eixo tá nos cubos, né? Então a diferença do cubo cassete para o cubo de rosca. Provavelmente o cubo do Hered é rosca. Então vamos lá. Essa explicação pode ter várias outras explicações, mas a que eu acho mais plausível é essa. Então, para entender um pouco melhor por que quebra, eu vou explicar para vocês através de um desenho, né? Então, quando a gente, por exemplo, quer quebrar um pedaço de cabo de vassoura, né? A gente quer quebrar um pedaço de cabo de vassoura. O que a gente faz? A gente segura nesses dois pontos laterais, nas pontas do cabo de vassoura, né? E bota pressão no meio do cabo de vassoura, né? Então a gente coloca aqui pressão para lá e aqui pressão para cá e aqui pressão para lá. Automaticamente ele vai forçar aqui o meio e vai quebrar porque está tendo um ponto de pressão exatamente no meio. O que acontece com o eixo não é muito diferente. Por quê? Porque a gente tem as duas pontas do eixo onde vão em contato com a bicicleta, né? Então a ponta do eixo onde vai em contato com a lateral da parte traseira ali da bike, onde fica o quadro. Automaticamente, imaginemos que aqui está a bicicleta, né? Aqui sai a traseira da bicicleta para cima, né? E aqui a outra traseira da bicicleta para cima. Isso aqui, quando você está sentado no selim, ele está fazendo pressão para baixo, né? Então aqui a gente tem uma pressão para baixo. E a bike, ela tem dois pontos de apoio, né? Dois pontos que fazem pressão ao contrário, né? Ela faz pressão para cima, que é o lugar onde está ali o rolamento da roda traseira, né? Então aqui a gente tem um ponto de pressão que é bem próximo ao eixo e então aqui a gente tem a ponto de pressão que é bem próximo ao ponto onde vai o contato, ou seja, o ponto do rolamento está basicamente aqui em cima da flange do disco e o ponto do quadro está aqui. Então aqui ele está tendo pressão para cima, né, que é a pressão do solo em direção ao eixo, e o outro lado está fazendo a pressão contrária para baixo. Só que no cubo de rosca a gente tem um problema que é o lado da transmissão, né, o lado da engrenagem traseira. Por quê? Porque esse ponto de contato que os rolamentos fazem com o eixo, né, que é o outro ponto de contato, ele está quase centralizado, né? Não digo centralizado, mas ele está em um ponto com que fica toda essa ponta de eixo aqui para lá, né? Isso faz com que esse ponto aqui ele gere muito mais pressão nele. E como ele não está próximo do ponto de pressão para baixo, isso aqui acaba entortando e quebrando. Por quê? Porque a gente está falando em um eixo furado, né? Então todo sistema de cubo que vem com blocagem, ele é furado 100%, né? Furado até o outro lado. Então isso faz com que aqui temos o ponto do garfo, né, segurando aqui, e aqui tem o outro garfo. Aqui a gente vai ter os dois pontos de rolamento, então a gente tem toda essa ponta aqui que fica fora, né? Então aqui, não sei se vocês entenderam, aqui fica a pressão e aqui fica a pressão. Então essa ponta aqui ela acaba entortando e quebrando. Diferente do cubo, então, não sei se vocês entenderam. Por que quebra? Porque o ponto de apoio, né, o ponto de pressão inverso, né, a esse aqui, que é o contato com o garfo, ele fica distante um do outro, enquanto esses dois, que é esse lado aqui, que é muito difícil quebrar, ele fica muito próximo. Vamos lá, no sistema de
cubo K7, né? Aqui a gente tem um cubo K7. Então aqui a gente tem os dois cubos para vocês entenderem. No sistema de cubo K7, você vai muito difícil ouvir falar em quebra de eixo. Por quê? Porque o cubo K7, o ponto de rolamento dele, diferente desse que está aqui, o do K7 fica aqui na ponta do free hub, né? Então a distância entre o ponto de apoio no quadro e o ponto de apoio do rolamento é muito pequena. Isso faz com que é quase impossível quebrar um rolamento em cubo K7. Então se a gente fizesse o mesmo desenho no cubo K7, ele ficaria mais ou menos nessa posição. Aqui o quadro da mesma forma, né? Ponto de apoio, a pressão para baixo. Aqui ao outro lado do quadro, pressão também para baixo. E aqui ficaria um rolamento fazendo pressão inversa. E o outro rolamento, em vez dele ficar nessa posição, ele fica exatamente na mesma posição daquele, né? Fazendo a pressão bem distribuída. Então aqui os pontos, vamos lá, voltando no cabo de vassoura, se a gente coloca uma pressão inversa bem no meio do cabo de vassoura, ele quebra. Aqui, como a pressão está inversa também, quase no meio, né? Já está sobrando um bom pedaço. Esse pedaço aqui costuma quebrar, né? Essa ponta de eixo costuma quebrar. Herbert, como que eu resolvo para não quebrar? Simples, eixo maciço, né? Só que você perde a blocagem, automaticamente você perde essa blocagem. Então aqui, por ele ser porca e o eixo ser maciço, muito difícil quebrar esse tipo de eixo. Então é a única solução hoje para quem acontece muito essa quebra de eixo, só que você perde a facilidade de abrir a blocagem e tirar a roda fora. Então, pessoal, esse é um dos motivos que acontece a quebra do eixo traseiro. Espero que vocês tenham entendido, né? O Herend fez essa pergunta e espero que tenha ajudado todo mundo aí e entender um pouquinho mais sobre cubo K7 e cubo de rosca e a diferença que faz na resistência do eixo traseiro. Espero que tenha gostado. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. Valeu, falou e até mais!